Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma gravação do Crefito 16 Talks, que é o podcast oficial do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui do Maranhão. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, né, que é a importância da participação em eventos científicos pela fisioterapia e também pela terapia ocupacional. Então, sabemos aí que esse tema é muito importante, que serve aí como atualização profissional, incentivo à pesquisa e também fomentar aí a valorização profissional aí dos fisioterapeutas e também dos terapeutas ocupacionais aí. O que eu fico muito feliz em estar aqui hoje no papel de entrevistador, porque nós trouxemos aí duas profissionais que é referência e que eu tenho particularmente grande admiração aí pelas essas duas professoras, que é a doutora Adriana Rego, fisioterapeuta, e a doutora Nazarete Mendes, terapeuta ocupacional. Então, sejam bem-vindas, professora Adriana e professora Nazarete. Eu vou dar aqui brevemente ler o currículo delas, né, para vocês terem ideia do peso do nome que nós estamos trazendo aqui para realizar essa gravação do podcast. E, primeiramente, falar sobre a doutora Adriana Rego, né, que é fisioterapeuta pela Universidade de Fortaleza, tem mestrado em saúde materno-infantil pela Universidade Federal do Maranhão e doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Maranhão, professora da Universidade Estadual do Maranhão, atualmente é coordenadora do curso de fisioterapia da UEMA, na cidade de Itapecuru-Mirim. Ela tem experiência na área da fisioterapia e terapia ocupacional com ênfase em saúde coletiva, atuando principalmente aí nos seguintes temas: saúde da mulher, da criança e adolescente, integra o corpo docente dos seguintes programas de pós-graduação: mestrado profissional em gestão e atenção de saúde, mestrado acadêmico em meio ambiente, ministrando disciplinas aí de bioestatística e epidemiologia na Universidade Unicelma, é bolsista produtividade da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA, e suas áreas principais de atuação é saúde da mulher, da criança e população quilombolas. E vamos aí para a doutora Nazarete Mendes, terapeuta ocupacional, né? Doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, mestre em Saúde Materno-Infantil pela Universidade também Federal do Maranhão, especialista em Desenvolvimento Humano e Reabilitação pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Acupuntura, especialista em Gestão Empresarial, também especialista em Administração dos Serviços de Saúde pela Universidade de Ribeirão Preto, graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade de Fortaleza. Ela é terapeuta ocupacional da Clínica Integrar e professora universitária do Núcleo de Acessibilidade da UEMA. Tem ampla experiência em gestão educacional do ensino superior, coordenadora do curso de terapia ocupacional, docente de disciplinas específicas em terapia ocupacional e pediatria, terapia ocupacional, infância, adolescência e saúde escolar, terapia ocupacional preventiva e social e metodologia da pesquisas científicas em outros cursos. Ela também é membro da Câmara Técnica de Terapia Ocupacional no contexto escolar, tem experiência em processos do Ministério da Educação para autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento de cursos superiores, avaliadora da comissão do Banco de Avaliadores do MEC, faz parte do grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos e Documentação da História da Educação das Práticas Leitoras, da UFMA, e atua no contexto escolar, intervenção precoce, estimulação sensorial e terapias integrativas. Sejam bem-vindas, professoras. Aí, como eu tinha falado, né, currículo de peso. Então, assim, fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Tenho grande admiração e dizer que vocês são referências aqui para a gente, para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Queria começar que vocês compartilhassem brevemente aí suas trajetórias profissionais e como surgiu o interesse aí pela participação em eventos científicos.
Primeiramente, né, eu quero agradecer ao CREFITO, em nome da presidenta, né, a Letícia Padilha. É uma honra estar colaborando aqui nesse momento. Muita gratidão por procurarmos, né, para poder esclarecer um pouco sobre essa trajetória de participação em eventos. Então, essa participação, ela veio muito cedo, né? Mal se tinha entrado na universidade e nela, né, já foi deslumbrando vários congressos, vários simpósios, e a sorte de me formar, né, em Fortaleza, que lá tinha, assim, a universidade propiciava muitos congressos, muitos movimentos, e faziam movimentos, né, congressos internacionais. Então, desde muito precoce, eu comecei essa vida acadêmica de ir participando de eventos, de ir para congressos, tanto na cidade, né, de Fortaleza, como a oportunidade quando surgia para outros estados. Então, isso eu acho que faz com que a gente nos permita a conhecer vários campos, né, da fisioterapia, várias formas de trabalho, de atuação, de desenvolvimento. Então, eu sempre achei que ir para um congresso, além do conhecimento, era uma fonte de descobertas, né, de ampliar, como se fosse um verdadeiro shopping, que nesse shopping eu teria várias palestras e várias, né, vários temas, e esses temas, eles te abririam a porta para poder você se descobrir, para poder você, poxa, essa área é legal, essa... Então, eu comecei não em congressos específicos, mas em congressos amplos, e esses congressos amplos me fez, né, deslumbrar dermatofuncional, neurologia, traumato-ortopedia. Então, isso eu achava assim um verdadeiro shopping, né? Quando, assim, de conhecimento, de vitrines para poder a gente conhecer bem a profissão, o que a profissão nos dá, oportunidade, e aquelas que você vai ter mais empatia. E também acredito que direciona na escolha da especialidade também do profissional, ali do acadêmico também, ou daquele profissional, né, professora, que está recém-formado, né, que às vezes ele está com muitas dúvidas de Está na angústia. na angústia, né, de qual carreira seguir, então direciona também a mesma pergunta para a professora Nazarete, né, de como se deu esse início desses eventos científicos na sua carreira. Bom dia, Vinícius. Bom dia, professora Adriana, que além de uma espetacular pesquisadora e fisioterapeuta competente, é uma grande amiga, né? Nós temos uma história de muitas conversas onde a gente se complementa, não é, Adriana? E tudo que a Adriana traz, ela traz de uma forma muito concreta, e eu vou meio que repetir o que ela falou, talvez com outras palavras. Desde muito cedo também, né, o fato de nós termos estudado na mesma universidade de Fortaleza, já ser uma universidade e ter uma série de programas de incentivo dos professores que nós participássemos, né, de eventos científicos. Esses eventos, eles vão abrindo, né, um espaço, um outro local que nós não temos dentro da sala de aula. Porque a partir dali, Vinícius, você também falou isso, né? Você abre assim o shopping, você vai ao shopping científico que a Adriana falou, ao mesmo tempo que a tua cabeça começa a pensar diferente, a ver a tua profissão a partir dos trabalhos apresentados de diferentes perspectivas. Então, isso vai formando você, né? É uma sementezinha que normalmente ela inicia lá na instituição que você estuda, mas ela precisa ser ao mesmo tempo, né, ali plantada, cultivada para que ela cresça.
E ao longo desse processo, tem às vezes também uma característica de personalidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, questionadora, de ver um evento e tentar entender como ele funciona, né? E esses espaços científicos, onde pesquisadores, profissionais da área, eles trazem as suas experiências, os seus questionamentos, porque não é só você receber o que está ali e não ter a capacidade de criticar. Eu acho que a grande descoberta, e a pesquisa traz isso, né, Adriana? O que é uma pesquisa? Eu tenho uma dúvida. Eu tenho algo dentro da minha profissão que eu quero questionar. E aí eu vou buscar respostas a partir de uma trajetória metodológica. Então, a partir daí, fiz algumas especializações, fiz um mestrado na UFMA e a minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, né, onde eu busquei o desenvolvimento, a percepção das mães sobre o desenvolvimento dos seus bebês prematuros, mas eu também fiz um trabalho de busca ativa, de entrevista, não só no hospital, mas no domiciliar. E aí a gente vai entendendo quanto que a pesquisa, ela não é algo que para ficar só na biblioteca ou nos repositórios. Mas ela precisa ser divulgada, os resultados precisam. E isso traz para a profissão, né? Assim, aquilo que nós buscamos sempre, que são profissões que têm todo um contexto científico comprovado, mas ela está em constante evolução. Então, a partir daí, eu também sempre atuei na área de saúde, como terapeuta ocupacional, mas também na educação, mais especificamente na educação superior. E à medida que você vai se envolvendo nesse campo da educação, você vai percebendo que você tem que buscar novos saberes, né? Você tem que desenvolver novas habilidades e novas competências. E eu sentia muita falta de ter um aprofundamento na educação. 26 anos de experiência em gestão educacional, mas a minha base, a minha estrutura, a forma como eu lido com os processos de gestão, vem muito do meu conhecimento de terapeuta ocupacional. E aí eu fui buscar o doutorado em educação, né, da UFMA, uni aí a educação com a saúde, porque a minha pesquisa, ela desenvolve, né, a concepção de higiene, saúde e educação no período de 1866 a 1930, no Maranhão. E como que esses discursos médicos eles são encontrados em legislações, né, em cartilhas, em manual, e como isso moldou, como que essas práticas, como que elas chegam na escola e moldam, né? Naquela época, essa palavra era moldar, instruíam essas pessoas. Então, o que eu quero contar com tudo isso? É da importância que todos nós, sejam acadêmicos que estão começando sua vida profissional, sejamos profissionais de diferentes áreas ou de diferentes faixas etárias, participarmos desses eventos, compreendendo que o maior beneficiado desse evento, né, somos nós mesmos, a partir dessas escutas, dessas participações, das críticas construtivas, né, que nós podemos fazer. E a partir da nossa própria análise, como a Adriana também já falou, você refaz alguns caminhos da sua trajetória, você volta para o seu lugar de pertencimento, para a sua clínica, para a sua universidade, para o local onde você trabalha, com um olhar diferente. Isso. Acaba também, né, professora, que o profissional que ele participa, ele está sempre se atualizando ali. E a gente sabe que o profissional que se atualiza, ele tem mais chances de abrir novas janelas de oportunidades, né? Uma coisa que a gente estava até discutindo antes aqui do início do podcast é sobre o atendimento ao paciente. Acaba que o profissional ali que ele está se atualizando, ele vai levar um melhor tratamento ali para o paciente, né? Que o paciente não vai ser só o profissional que vai se beneficiar desses eventos científicos, mas também o paciente, que a gente vai trazer no final uma melhor qualidade de vida para eles através das nossas condutas atualizadas, né? Então, eu queria que vocês explicassem o que são esses eventos científicos. A professora Adriana pode começar aí também a falar sobre isso, mas assim,
E até complementando a minha pergunta, e quais são os tipos? Porque a gente tem, às vezes, congresso, simpósio, eu queria que vocês explicassem um pouco sobre as diferenças desses eventos científicos. Esses eventos científicos, né, dependendo do tempo, né, dos dias, ele se torna um simpósio ou colóquio, e uma coisa mais estendida, ele chega a ser um congresso, né? E aí o congresso ele pode ser nacional, ele pode ser internacional. Nacional, quando a maioria dos palestrantes eles são do mesmo país, né? Aí eu ainda tenho os regionais, são feitos, né, com pessoas da casa, da região, e aí ele vai se ficando, ele vai dando aquela importância à medida que ele vai ampliando o seu extrato, né, em termos de trazer pessoas. Então, hoje, um congresso internacional, ele é muito relevante, porque ele conta com a participação de um profissional internacional, que ele traga, né, além das coisas do seu país, você vai observar, né, pesquisas de outros países, outras formas de desenvolvimento daquela mesma patologia, daquela mesma condição de saúde. Então, isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Também é muito importante nós termos um entendimento que hoje, com essa questão da inovação tecnológica, né, nós também nos aproximamos para chegarmos a ter acesso a congressos internacionais, a congressos que nós não possamos, né, que nós não conseguimos sair da casa, mas nós podemos acompanhar, nós podemos ter acesso a palestras, né, internacionais, e com isso o nosso crescimento é muito maior. Então é muito importante a gente estar dentro desse leque, né, de comunicação, de trocas de conhecimento. E também, assim, a nossa experiência, por exemplo, quem não é um pesquisador, quem é um profissional que está só na clínica, ou então que ainda está estudando, é importante para ele começar a observar que nem tudo que está escrito é a coisa perfeita, porque tudo que nós observamos aqui, estudamos, às vezes está uma coisa muito fisiologicamente é aquilo como se comporta. E aí, quando você sai, que vai para um congresso, que você vê a apresentação de colegas, né, que você leva suas apresentações, seus trabalhos, você mostra a realidade, né, que nem tudo se comporta da mesma forma, que nem tudo, né, aquela evidência científica, ela traz para algumas populações, mas para outras não. E daí o incentivo de você que tem uma população que não está se comportando da mesma forma que outras, então você começar, poxa, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que estudar, eu tenho que levar também esse conhecimento. Não só receber o conhecimento de quem vai, mas também levar o que você tem de prática, porque às vezes você não vai apresentar um trabalho, mas você conhece uma pessoa, um palestrante, e aí você troca, e às vezes o palestrante ele quer exatamente aquela sua percepção, para poder ele também crescer naquela pesquisa. Então, um congresso, né, ou um simpósio, ou seja nacional ou seja internacional, eu acho que só traz contribuições, só nos leva a um crescimento. Professora Nazarete, o que a gente ouve muito, trazendo um pouco assim da vivência, né, como professor também, ali dos alunos que estão no final do curso, e também de profissionais que às vezes está ali no início, ou aquele profissional também que já tem muito tempo de formado, né? Eu vejo muito isso. Para que, ele fala assim, conversando no dia a dia, mas para que participar desses eventos, né? Se muitos profissionais, mas isso vai levar a alguma coisa e tal. E eu queria perguntar para você, qual o benefício que traz ali para o profissional participar desses eventos?
Vinícius, eu vou responder a tua pergunta, mas antes eu gostaria só de complementar o que a Adriana já falou no âmbito maior, que o evento científico, ele inicia na sua trajetória como universitário. Por quê? Você tem que aproveitar, às vezes existem encontros, as ligas, né, universitárias, acadêmicas, elas desenvolvem trabalhos belíssimos, existem as jornadas. Então, daquela sementinha que eu falei antes, essa sementinha de estimular o aluno, o futuro profissional, a entender a importância de um evento científico, seja ele como protagonista dessa história, apresentando trabalhos, apresentando pôsteres, seja como ouvinte. Porque você sai do seu lugar de conforto, que é aquele lugar lá que você acha que está tudo certinho, e a gente já conversou e a Adriana reforçou isso. O que faz o pesquisador? Ele questiona. Ele vai repensar processos existentes há anos, há séculos. É assim mesmo? Precisa ser dessa forma? E esse incentivo na instituição onde ele forma faz toda a diferença para a vida profissional dele. E o que eu queria reforçar é isso, independente de você ser pesquisador ou não, o profissional e o acadêmico, ele tem que entender a importância desse espaço, não só do ponto de vista de conhecimento, mas também dos relacionamentos, da rede de relacionamentos que você estabelece dentro daquele evento, né? Que você faz contatos que às vezes perduram por muito tempo. Que são os benefícios, E são os né? benefícios, né? O benefício Chegou do na tua aprendizado. Uhum. O benefício do aprendizado, o benefício da qualificação, de você melhorar a sua qualificação, de você aprender coisas novas, de você entender o que está acontecendo na minha região, porque existem eventos, né, como a Adriana já colocou, eu tenho evento na minha instituição de ensino, eu tenho um evento no meu município, no estado, no país, e atualmente, de forma híbrida, nós conseguimos participar de muitos eventos internacionais também. Benefícios. Você está trabalhando, investindo, eu gosto muito de usar essa palavra, investindo na sua funcionalidade profissional. Eu posso trabalhar melhor quando eu estudo, quando eu compartilho, quando eu aprendo. E, além disso, é um espaço que te oportuniza, né, ampliar a tua rede de relacionamentos. E eu vou além. Ao voltar para o teu lugar de conforto, para aquele local onde você trabalha, você vai também trazer para aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de participar esses novos conhecimentos. Sejam eles que você entenda como aceitos, sejam aqueles que você, inclusive, critica. Eu vi um trabalho, mas isso não ficou claro para mim. E você vai provocando um diálogo diferenciado. Você sai de um trabalho mais rotineiro para um trabalho das técnicas que nós aprendemos, mas você começa a pensar diferente a tua atuação. Falando isso, eu lembrei de uma coisa, né? Eu lembrei de acho que foi uma jornada acadêmica mesmo. E eu fui assistir, né, as apresentações e eu me interessei muito por uma apresentação e fui perguntando coisas, né, provocando e querendo saber. E o aluno que estava apresentando, né, ele se sentiu muito desconfortável com aquelas perguntas, né? E aí eu acho que é até um amadurecimento, né, do discente para receber um profissional que está perguntando sobre um assunto que ele está interessado, né? E ele está provocando porque ele também está interessado em saber mais. E às vezes o aluno ele fica, né, preso e achando que aquelas perguntas não deveriam existir. Mas é um momento muito de fortalecimento, de crescimento, de compartilhar e, ao mesmo tempo, aquela feedback. Será assim, outros eu vou apresentar melhor, outros eu já vou fazer uma metodologia mais aplicada, mais específica, porque alguém vai me perguntar. E isso eu acho que é um crescimento
assim, inesgotável, né? Na realidade, é um de adquirir. crescimento para quem participa, mas também para quem apresenta. Para quem apresenta, né? né? Para quem apresenta e para quem organiza, porque por trás de um movimento, de um evento científico, existem comissões de organização científica, existe uma comissão de organização de infraestrutura, que normalmente são os próprios profissionais daquela área, né, que se organizam para promover esse evento. Então, tem uma infraestrutura que começa meses antes, dependendo do tamanho, ou anos, né, para trazer o melhor. Então, eu acho que é um processo de aprendizado geral, em todas as vertentes. Isso é interessante, o que vocês falaram, porque, assim, às vezes quem está iniciando pensa que pode participar do congresso apenas como ouvinte, né? Mas a gente tem incentivado muito a levar trabalho, submeter seus trabalhos para participar lá como banner, ou também a gente tem outras formas também. E é um profissional também que no futuro ele pode estar como palestrante também no evento, né? Tem essa parte da organização também. Então a participação no evento científico acaba que é muito abrangente, né? Não é só ali como ouvinte. Aquele momento lá, na realidade, é o momento da concretização de todo um planejamento e de toda uma infraestrutura criada. Trazer profissionais de fora, né, para contribuir. E uma coisa que a gente também precisa, às vezes assim, eu não participo de eventos porque eu tenho uma agenda, né, muito, muito complexa, eu não tenho tempo, eu tenho uma série de outras demandas. E às vezes você não valoriza, inclusive, muitos eventos que acontecem na sua cidade. Com certeza. Né? Na sua universidade. Na sua universidade, às vezes até no local onde você trabalha, dependendo do gestor daquele espaço, ele também produz alguns eventos, né? Para a gente ter uma noção da grandiosidade que seja o evento lá da universidade, seja um evento maior. O que vai mudar é a complexidade disso. Mas todos eles têm sua importância. Professora, e a professora Adriana comentou aí sobre um relato que ela passou entrevistando o aluno, né, no seu trabalho. Queria perguntar para você, já teve algum evento assim que marcou na sua trajetória, na sua carreira, assim, que você pode comentar aí com a gente? Rapaz, um evento que me marcou muito, né? Eu ainda era estudante, foi um dos que acho que o que mais me marcou. Foi eu, como estudante, eu ir para um congresso internacional e eu assisti a palestra de Marcel Bienfait, que é o primeiro cara a falar sobre a fáscia. Sim. E ele veio da França, já estava bem velhinho, acho que foi a última palestra dele. E eu disse, poxa, que graça que eu recebi, como é que eu tô aqui vendo esse cara, poxa, ele é uma celebridade, talvez ele não, ele tava bem velhinho, só né? De livro, né? Poxa, ele já tava tão velhinho, né? E aí eu disse, poxa, é um cara assim da mente que descobriu assim, e coisas assim que você fica assim admirada e agradecida de estar naquele local para assistir aquela pessoa que representa muito na nossa profissão, na nossa classe, e você tá lá, pertinho dele, essas coisas. E outros momentos, assim, que já às vezes de tristeza, porque, tipo assim, eu já fui em congressos da saúde coletiva e que para chegar perto de um palestrante precisava não sei quantas horas eu chegar de antecedência para pegar um lugar na sala, porque depois ia fechar. E aí esse mesmo palestrante veio dar uma palestra aqui e não tinha 30 pessoas. Aí eu digo, poxa, essa é minha chance agora de ficar perto dele, de conversar, porque, poxa, então são coisas uma disparidade. Você ir para um congresso e não conseguir chegar perto nem da sala, e aí ele vir para a tua cidade e não ter presença. E aí são coisas que são marcantes. Isso marca um pouco também, porque a gente já teve algumas
eventos aqui pelo CREFITO, né? Que a gente procurou trazer profissionais que são referências de fora, né? E a gente acabou não tendo um bom público. Então a gente tem que reforçar isso ali na cabeça do profissional, né? Que é uma chance para ele, né? Porque tem todo um deslocamento, né? Também para você ir para um congresso, vamos dizer, em outra capital. Então, às vezes não vai sair tão barato e a gente tem excelentes eventos na nossa cidade e que fica mais em conta. Que falta a valorização. E falta valorização. E, assim, lembrando também que esses eventos, nós necessitamos participar também de eventos que sejam multidisciplinares, né, Adriana? Uhum. São os eventos da profissão, das construções daquela profissão, da fisioterapia, da terapia ocupacional, mas, enquanto profissionais com um pensamento amplo, de que esse paciente que é assistido por mim, ele também é assistido por outros profissionais, eu preciso aprender a ouvir e tentar entender e construir uma forma de que a complexidade do meu paciente, ele não vai ser suprida só por mim. E quando eu começo também a mostrar o meu trabalho nesses espaços, né, que é uma outra coisa que nós consideramos muito importante, é você também não ficar fechada só naquele local, mas você levar a terapia ocupacional, você levar a fisioterapia com trabalho científico ou com experiências profissionais, né, exitosas, e eu vou além. Eu acredito que talvez seja mais difícil isso acontecer, mas às vezes você até discutir um caso que foi extremamente complexo, que aquele profissional, você vai se expor, vai, mas o cientista faz isso, o profissional faz isso. Nós, às vezes, pegamos situações muito complexas, né? E aquilo é um estudo de caso, porque às vezes é uma situação rara, né? Que você pode compartilhar com outras pessoas. Professora, e hoje é interessante isso, né? Que eu estava lembrando aqui que hoje o mercado cobra isso, né? De trabalho em equipe. Você falou aí dessa parte multidisciplinar. Então é muito importante também a fisioterapia estar envolvida em eventos com outros profissionais, né? Outras profissões, e também essa parte da comunicação. Eu achei muito interessante na fala de vocês, porque vamos dar um exemplo, no hospital, o profissional que não sabe se comunicar, que ele não sabe trabalhar em equipe, dificilmente ele vai ter ali uma rotina interessante numa parte do hospital. Não, eu estou falando de hospital, mas isso serve no contexto para em geral, espaço de trabalho. Professoras, assim, eu queria também ouvir de vocês essa experiência, mas vocês tiveram, voltando aí na época da graduação, professores que incentivavam vocês a participar desses eventos, e vocês acham interessante que professores realizem esse incentivo aos nossos alunos? Com certeza. Eu tive, assim, particularmente, tem uma professora, que eu estou há 32 anos formada, mas essa professora nunca saiu. Que marca, né? Ela marcou, que é a professora Almita, da área de terapia ocupacional com intervenção na área infantil e da adolescente, e ela tinha essa característica de chamar os alunos para os eventos, né? Ela participava, ela chamava não só para eventos científicos. Aí eu lembro muito bem que houve uma exposição, não sei se a Adriana lembra, lá na Unifor, que era de uma artista, onde ele ele fez uma exposição de várias, eram cruzes, né, num salão, e aí você tinha que olhar para aquela representação, para aqueles símbolos, tirar sua própria conclusão. E a professora nos levou. Não era científico, mas era um espaço de você pensar. O que aquelas cruzes que eram várias, né, no espaço grande, representava? Será que era a morte de muitas crianças numa guerra? Será que, no caso do Ceará, era morte de crianças? Talvez eu traga muito essa coisa de criança porque é a minha área, mas não necessariamente isso. Mas foi o que eu pensei na época. Será que era morte por fome? Porque essas crianças não tinham acesso? Será que era morte porque essas pessoas não tinham acesso? Tinham a necessidade de uma assistência de saúde e não era possível ter? Então, veja a importância
do professor que está ali próximo do aluno. Ele mesmo ser o exemplo, porque ela não só incentivava, ela também participava do evento e depois ela trazia para a sala de aula para que a gente fizesse uma discussão sobre o que nós pensamos. E foi interessante lá porque o artista estava presente e ele mesmo provocava isso, né? Ele chegava próximo de alguém e perguntava: o que você está entendendo dessa obra? O que vem na sua cabeça? E aí ele ia interagindo, né? Então, assim, essa formação, né, esse exemplo do professor, porque também não adianta, né? Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu estimulo meus alunos, mas eu não participo. Então, a riqueza que tem dessa participação não é só para o teu ambiente de trabalho. Se você é professor, então, ele deve ter isso como, né, vamos dizer assim, um objetivo, né, de estimular, de participar junto quando possível, mas mesmo quando não for possível de estimular, que participe os alunos apresentando ou não, porque fica a sementinha lá. E é como a Adriana disse, acho que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Aí eu falei assim, às vezes os alunos, os profissionais, aí ela disse assim, mas a gente planta, né, Adriana? Porque vai que naquela terra é fértil e a coisa caminha bem legal. E essa questão que ela falou, né, das cruzes, né? Tem gente que vai olhar e só vai ver 2 pedaços de madeira, se for madeira, né? Tem gente que vai ter uma história e vai imaginar algo como foi uma guerra, foi um surto de alguma epidemia, uma virose, né? Então, essa representação, é isso que deixar de ser só uma caneca e ter uma história, eu acho que isso já faz com que o aluno comece a entender que quem chega ali não é só um número, não é só um nome, mas tem uma história, né? Então isso é muito importante para esse reconhecimento. É assim que cada símbolo tem um significado, né? E às vezes você olha para esse símbolo, mesmo dentro das nossas profissões, mas eu vou para aquilo que está mais prático. Qual é o protocolo? Como é que eu tenho que fazer? Onde está escrito? Quem é o autor? Nós precisamos também aprender por que esse autor chegou aqui, né? Como é que foi definido isso para que eu não seja um profissional que só repete ações. Eu tenho que ser, da mesma forma como em todos os projetos pedagógicos de todos os cursos, o Ministério da Educação, ele prima dentro das diretrizes curriculares que esses profissionais eles saiam daquele espaço críticos, reflexivos, com habilidades e competências diferenciadas não só na assistência, mas também como incentivados à pesquisa, ao trabalho de extensão, ensino, pesquisa e extensão, né, a gente pensar que todo esse contexto de um trabalho científico, ele, naquele momento, ele traz, né, essas nuances, vamos dizer assim, da nossa construção, da nossa trajetória como profissionais, a trajetória das nossas vidas. E aí também pegando o ganchinho da Adriana, quando ela fala de história, eu estou amando estudar a história da educação. E a gente vai percebendo que existe uma evolução no processo. Mas coisas que, de repente, se eu não tenho esse olhar para a história, para a trajetória do que aconteceu antes, eu posso até correr o risco de achar que daqui eu já parti para algo. E aí, quando a gente faz esse olhar retrospectivo, a gente vai ver que tiveram outras iniciativas, né? Que nossa história hoje faz parte de uma trajetória anterior. E também um encontro marcante, aí voltando para a pergunta que você fez, Vinícius, é muito parecida com a Adriana, só que não foi foi um curso. Eu tinha muita vontade à época, quando eu era acadêmica, de fazer um curso na França. Era um sonho, eu estudava francês, mas não deu certo, mas eu caminhei por vários lugares para tentar. E um deles eu descobri que tinha uma professora, que eu não vou falar o nome, né? Uma professora que fazia parte, era professora da Unifor, mas trabalhava muitos anos na Faculdade da Paris 12. E aí eu fiquei sabendo que ela ia chegar no Brasil, né, lá em Fortaleza, e ia ministrar o curso.
Na época eu era estudante, todo mundo sabe que estudante tem poucas verbas. Eu juntei um dinheirinho porque eu queria ter um encontro com essa professora. Não só pelo conteúdo, eu vou ser muito sincera, mas que foi importante para mim. Ela deu um curso naquela época que eles chamavam terapia ocupacional em atividades aquáticas, né? E foi maravilhoso o curso, mas eu queria também era me aproximar da professora, porque eu queria dizer para ela, professora, eu estou precisando só de uma carta de recomendação. E foi um curso de uma semana e eu fiquei tão encantada com o conteúdo que essa professora apresentou, com a riqueza, né? E era algo na época que, em 1991, eu acho que foi no meu, praticamente, 92, foi meu último ano de faculdade, que era muito novo no Brasil. Não se falava de terapia ocupacional trabalhando, né? Inclusive, o curso era aquaterapia, que era a forma como os franceses, né, era a tradução da técnica a partir da França. E a gente vai vendo que essas pessoas, elas vão se... Tem pessoas que são referências, quantos teóricos nós estudamos, e aí quando tem a oportunidade de um teórico desse chegar próximo e a gente se aproximar, né? Não é só pelo científico, é também por um respeito, por ter a oportunidade de fazer... Daquela pessoa, em algum momento, ela foi referência para você. Uhum. Uma identificação, né? Uma identificação. Então, o que a gente pode dizer diante disso? Não percam as oportunidades, né? Eu vou pegar aí um pouquinho do que você falou, Vinícius, que às vezes são ofertados, né? E eu venho acompanhando o trabalho do CREFIT, vocês têm disponibilizado a oportunidade para muitos profissionais e trazerem aqui vários profissionais de referências de diferentes áreas. E às vezes quem está organizando se sente até constrangido, porque as pessoas não entendem a relevância que é eu me organizar para participar desse evento. Que talvez você tenha que pagar estadia, passagem, alimentação, translado, a inscrição num outro local. Exatamente. E aqui a gente às vezes não valoriza. Então, que nós possamos valorizar, né, mais essas oportunidades que hoje o CREFIT 16 tem estruturado, vamos dizer assim, né, para os profissionais. Eu já vi vários cursos muito, muito interessantes, inclusive assim, no momento, aí volta para aquela história, esses eventos, eles têm um conteúdo científico ou de habilitação ou de atualização, mas também é um espaço de estabelecer relacionamentos profissionais. Muito interessante, né, professora? Eu estou assim só deixando vocês falar mais, porque eu também estou aprendendo muito aqui. Com certeza eu vou sair com muito mais conhecimento aqui hoje. Professora Adriana, então vou compartilhar aqui algo pessoal. Então, na época que eu estava na graduação, ali no estágio de UTI, lá em Brasília, né, no Hospital da Ceilândia, eu tive um preceptor, que era Sancler Bernardes Neto, o nome dele. Lembro até hoje, que depois virou amigo também, né, depois de formado e tal. Mas tem que ter um direcionamento, né, assim, pro aluno, né, assim, a participar desses eventos. Ele falava muito isso, que eu estava nessa dúvida de qual carreira seguir, né, porque a gente vai passando ali para os diferentes campos de estágio. Vai gostando. Vai gostando de tudo. Exatamente. Aí às vezes a gente gosta de tudo. E às vezes também já vai eliminando algumas coisas, né? Mas ele falava muito isso, que a ideia que ele tinha é de sempre estar relacionado à parte assistencial com a parte acadêmica. Aí, Vinícius, segue isso, sempre tenta conciliar a parte acadêmica com a parte da assistência, né? Ele trabalhava assim, ele era professor e também trabalhava lá no hospital. E você acha interessante que tenha essa orientação para o pessoal, e vocês incentivam isso com os alunos, que eles busquem essa orientação com os professores? E quero que vocês, professora Adriana, pode começar, que as duas vão falar, claro, mas quero também que vocês contextualizem também com
que a professora Nazarete estava falando, dessa parte da história da educação, que a gente tem também uma diferença hoje muito grande, que vai mudando essa parte da diferença de gerações, né? E acaba que o professor também ele tem que buscar se atualizar, porque a geração é diferente, né? Aí ali o ensino ali tem que ser um pouco adaptado também, tem toda essa adaptação, né? O que vocês acham disso, professor? Como a gente já sabe, né, essa parte acadêmica, o tripé é ensino, pesquisa e extensão. Boa. Então, nós observamos que por muito tempo, né, se focou muito no ensino. Logo depois veio a pesquisa, né, até para o desenvolvimento profissional, a nossa existência, o nosso respeito. A pesquisa ela vem colaborando muito para esse reconhecimento da nossa profissão. E hoje, né, que ficou um pouquinho de lado a extensão. E que agora, né, agora a gente realmente, né, com as novas diretrizes, se foca que tem que ter a extensão curricularizada. Uhum. E isso realmente vai fazer com que o aluno ele passeie bem por esses três pilares. Uhum. Então, quando você foca só no ensino e esquece pesquisa e extensão, né, é como se você falta desenvolver, né, esses outros pilares. E que isso vai lhe levar a uma desvantagem muito grande quando você só foca no ensino. Quando você entra para o ensino e vai para a pesquisa, é uma coisa que vai trazer muitos resultados, você melhora a parte crítica, você começa a observar as coisas de forma diferente. Nem tudo que você lê, né, até em artigos, ou que você escuta, não vai mais soar do mesmo jeito, porque você já começa a pensar, não, será se é verdade? Como foi que ele fez isso? Como foi que ele chegou a essa conclusão? Né? Não, deixa eu olhar essa história direito, porque em outro local eu já vi de forma diferenciada. Por quê? Porque a população é diferente, porque foi feito com idosos e outro foi feito com adultos jovens. Uhum. Então, você vai despertando, né, a olhar os resultados de acordo com as condições de saúde daquela população, com as condições de vida daquela população. Então, tem todo um contexto que a gente não pode mais deixar. Muito bem, agora você é muito pesquisa. E cadê a extensão? Cadê levar isso para a sociedade, para a prática, para envolver a comunidade, para poder empoderar a comunidade que o fazer não é só seu, não é só do terapeuta, não é só do profissional, mas sim é uma contribuição da comunidade, do ser individual que tem que ser empoderado para poder ele também cuidar um pouco da saúde dele. Então, isso faz com que o aluno comece a ver realmente essas três vertentes e aí ele vai ser uma pessoa diferenciada. Não tem como não ser. Um profissional que ele fica só na sala de aula, que ele fica só focado nas provas, nas notas e não busca as outras vertentes que a pesquisa e a extensão, você vê um diferencial. Ele fica limitado, né? Isso, você vê um diferencial desse profissional muito grande. E aí, quando ele é incentivado desde o início a estar se envolvendo, você começa a observar o profissional, ele vai se tornar um profissional, ele vai chegar lá na ponta com outra visão, com outro pensamento, ele vai saber ouvir, ele vai saber ser criticado, para poder ele amadurecer, para ele poder, né, se tornar um profissional diferenciado. E isso é o que nós buscamos, né? Estimular esse aluno, ou seja, o profissional, porque se eu não fiz isso como aluno, mas eu posso fazer como profissional, mesmo eu estando fora da universidade, mas eu posso ir para um congresso e começar a me aproximar de tudo isso. Então, isso é o que nós desejamos, nós como professores, nós como educadores, nós como fisioterapeutas, né? Porque
a gente, no fundo, a nossa identidade é fisioterapia. Eu posso ser professora, mas a minha identidade, eu não posso esquecer de jeito nenhum que minha base, eu só estou sendo professora porque eu sou fisioterapeuta. Exato. Então, é uma coisa, a nossa identidade é essa, de fisioterapia, e eu quero o melhor para a fisioterapia. Então, é nessa linha que nós hoje, né, como educadores, fisioterapeutas e educadores, estamos trabalhando. E a gente percebe assim, né? Qual é a minha contribuição, né? A partir como que a Nazarete, terapeuta ocupacional, como é que ela consegue contribuir? Também estávamos falando um pouco antes de começarmos aqui esse espaço de debate, dizendo que o profissional, na hora em que ele forma, ele passa a fazer parte de um coletivo. Então, não é só a professora Adriana, o professor Vinícius, a professora Nazarete, a pessoa. É também a fisioterapeuta, doutora, pós-doutora, né, a terapeuta ocupacional, o mestre, o Vinícius, que é professor. Nós carregamos a responsabilidade de uma profissão. Nós carregamos a responsabilidade de qualquer ato que eu tenha, que não seja dentro de um contexto ético, e entre eles, você respeitar que aquele paciente, ele merece de mim o melhor como profissional, me torna responsável que uma falha nesse meu processo, vamos dizer assim, eu não estou falando de falhas na intervenção, eu estou falando de falhas no processo da tua construção, da tua identidade profissional, da minha identidade profissional como terapeuta ocupacional. Eu mancho a imagem de todo um corpo coletivo. E para você desfazer, às vezes, essa imagem é muito complexo. Porque aí, hoje, você falou uma coisa muito interessante, né? Dessa nova geração que está aí, que nós precisamos aprender. Então, existe... A informação, ela está muito... fácil, né? Você está na sala de aula, o aluno... Eu lembro de uma coisa interessante, eu era professora da disciplina de terapia ocupacional no contexto escolar e estava ministrando uma aula e quando eu finalizei a aula, uma aluna estava... Eu observei que ela estava com o livro aberto, né? E aí, quando eu finalizei a aula, ela pediu para falar. Aí eu disse, não, pode falar. Ela disse, professora, tudo que a senhora falou é verdade mesmo, porque eu estava conferindo aqui no livro. Aí eu disse, com certeza, um professor ele se prepara. Sim. E a nossa fala não é uma fala só da minha experiência, porque nós somos profissões cientificamente comprovadas e com evidências. Então, nós temos o nosso referencial teórico, que inclusive é o referencial teórico que está lá no plano de ensino. E eu fico feliz que você pegou o livro para você compreender e aprofundar. E hoje nós nos deparamos com a outra realidade, não é mais o livro. Né? Está na palma da mão agora. É na palma da mão, né? As respostas prontas. E aqui eu não estou fazendo nenhuma... Nós todos precisamos aprender como é que nós nos beneficiamos. Como é que eu uso essa nova tecnologia para aprender, né? E não para sabotar. Não para me sabotar enquanto profissional, enquanto aluno, achando que eu vou dar uma resposta que não é minha, que eu não construí, que eu não produzi, que o meu processo mental e cognitivo não foi utilizado para essa construção, porque basta apertar ali 2 teclas, fazer uma pergunta e eu tenho a resposta pronta. Então, é um grande desafio em todas as profissões. Essa semana eu estava participando, né, do 4º Colóquio Internacional de História da Educação e do 16º Encontro de Educação, de História da Educação Maranhense. Nós tivemos a oportunidade no Colóquio Internacional, de ter professor no formato híbrido de Harvard, da Itália, né? E a grande discussão foi a questão da tecnologia, do uso dessa tecnologia dentro do processo de educação e como que o professor e como que o profissional... E eu vou além, não é só na sala de aula, não. Hoje, quando você prescreve um tratamento, senta com o teu paciente, diz todo, né? Estabelece o teu plano de tratamento,
Acho até que antes dele chegar para a avaliação, ele já foi pesquisar. Ele já pesquisou sobre a doença, as técnicas de tratamento, já jogou no Google, na inteligência artificial. Então, essa é a nossa realidade. O profissional hoje também ele tem que entender que não é só de procedimentos técnicos da área dele. Ele tem que aprender a se comunicar, a ter inteligência emocional para lidar com as adversidades, né? E eu gosto muito de dizer que conhecimento técnico você consegue sanar. Agora, habilidades socioemocionais de qualquer profissional de qualquer área é muito complexo. E hoje as empresas elas valorizam isso. Tanto é que a maioria das empresas elas hoje trabalham também com avaliação psicológica. Por quê? Porque uma empresa ela não vai querer assumir a responsabilidade e nem vai ter condições de mexer numa estrutura muito maior que é da personalidade e da história de vida daquela pessoa. Então, ele tem que entender que não basta ser um bom profissional tecnicamente, ele tem que desenvolver habilidades socioemocionais para desempenhar bem. Professoras, e eu quero aproveitar até o gancho aí, que vocês falaram das empresas e tal, e que a gente está aqui incentivando, né, os profissionais a participarem ali sobre a importância dos eventos científicos, mas levando também para o outro lado da empresa, das instituições. É interessante que as instituições incentivem seus profissionais a participarem de eventos científicos. O que vocês acham disso? Com certeza, né? Assim, o profissional ele precisa desse apoio, né? E até para poder ele se motivar, ter uma motivação. E se o profissional já tem a motivação e corre para a empresa, né? Para o seu gestor, solicitando essa demanda de ir, eu acredito que o bom gestor que queira um bom trabalho, que queira um bom resultado, ele vai investir, porque não é custo, é investimento. E você ter o profissional que ele está querendo se capacitar, que ele está querendo investir na profissão, que ele está motivado, isso é um ganho muito grande que as empresas elas têm que elaborar, né? Ter planejamento sobre isso, até mesmo motivar. Se o profissional não chega solicitando essa demanda, mas para um bom gestor, eu acredito que ele deva planejar esses movimentos, saber, por exemplo, se ele é um coordenador do curso de fisioterapia, então ele já tem que pensar naqueles professores que já têm certas áreas que já estão definidas, congressos que estão definidos, vai ser em outubro, vai ser em setembro, então já poder colocar dentro desse seu planejamento que esse professor ele vai para essa área, né, que ele vai fazer esse congresso. Por exemplo, eu fui no ano passado para a ABFísio e fiquei muito triste do quantitativo de pessoas que foram para um congresso, um congresso brasileiro do ensino, né, de fisioterapia, uma necessidade que nós temos de fortalecer, porque é uma associação que briga, né, por esse crescimento da área do ensino. Então, eu acredito que professores, alunos que tenham interesse de serem professores, de seguir nessa área acadêmica, gestores, fazer um planejamento para que agora que vai ter o congresso, também se manifestar, começar a se planejar para poder fortalecer essa área que ela está sofrida, ela está um pouco, né, necessitando de gás, necessitando de pessoas para poder estar fortalecida. Então, esse é ter um apelo para as pessoas, principalmente professores, gestores, incentivar a ir a esse congresso. Muito interessante, professoras, aqui pela todo o conhecimento, né, que a gente está passando aqui, eu já agradeço antecipadamente. E eu queria perguntar para as duas, que conselhos vocês dariam aí para estudantes e profissionais que ainda não participam desses eventos, né, mas desejam fortalecer sua trajetória, sua carreira?
um conselho assim, um final. Eu acredito que talvez o resumo da nossa fala aqui, né, seja: participem, não percam as oportunidades. Participem de uma forma que ganha o profissional, ganha o paciente, ganha o espaço onde você trabalha. E até aquele gestor que ele não compreende a importância de incentivar o seu profissional a fazer, vamos dizer assim, uma trajetória de atualização e compreender que o que ele aprende, ele traz de volta para a assistência, ele se perde. Muitos profissionais, aí a gente também vai fazer, tem muitas pessoas que não participam, mas tem pessoas que querem participar e às vezes eles não encontram, né, apoio, a instituição sequer libera. Né? Ela se dispõe, ela paga, ela se organiza, ela quer muito participar, ela tem todos os elementos para participar. Mas ainda tem uma dificuldade. E tem a dificuldade, né? E aí a gente pode falar aqui, tanto do público quanto do privado, né? Que também os gestores precisam entender. Eu não posso ficar focada só na quantidade de pacientes que eu tenho que atender e no resultado numérico que eu tenho que apresentar no final do mês. Claro que isso faz parte do processo, mas também faz parte do processo o profissional, de um lado, entender a importância da participação e da presença dele nesses eventos. A Adriana falou da questão, né, que ela participou desse evento que trata da questão do ensino. É de extrema relevância, porque o profissional que aqui está hoje atuando, ele passa pela academia, ele passa pelo ensino e ali deve ser estimulado hoje cada vez mais, até com a nova norma do MEC de curricularização da extensão, né, isso está muito presente na formação, que antes existia, mas de formas isoladas em algumas áreas, e agora não, é obrigatório, está dentro do currículo dos alunos. Então, esse professor, esse fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que ele também abraça a docência, ele precisa, né? Ele precisa entender que ele também tem que estar antenado, circulando nesses espaços, né? Para que ele possa contribuir com a melhor formação daquele aluno, mas a formação ela não é uma estrada de mão única, né? É via dupla. Então, o professor, o docente, ele tem que entender o papel e a função dele, e o aluno também. Eu gosto muito de dizer que não basta você ter uma infraestrutura, né, que atenda tudo. Você tem que ter pessoas comprometidas, pessoas envolvidas com a seriedade do trabalho que ela faz. Por quê? Olha a responsabilidade de um professor. Ele está formando novos profissionais daquela área. Então, é muito sério. Tão sério quanto é você ir para a assistência nas diferentes áreas e diferentes complexidades. É o professor e o aluno entender. Do parte do aluno, eu gostava muito de dizer assim, você entende o que você está fazendo aqui na instituição? Que hoje já ampliou, muitas pessoas conseguem chegar a ter um curso superior, que não era uma realidade de antes, mas você sabe qual vai ser o seu papel como terapeuta ocupacional? Que não vai ser só ser um profissional da área da saúde, mas que você assume diante, inclusive, né, na formatura, você faz um juramento diante de Deus e de todas as pessoas que estão ali, que você vai honrar aquela profissão. E como é que você honra essa profissão? Você honra essa profissão no momento em que você se compromete com ela. E esse comprometimento passa pelas minhas habilidades sociais, socioemocionais, passa pela minha capacidade de entender que eu nunca sei nada, que eu estou sempre aberto a aprender e aprender com aquele que já fez uma trajetória, que já fez uma pesquisa, e também desenvolver um senso crítico e um senso de coletividade. Sair do meu mundinho, ali pequenininho, o mundo é muito maior. Hoje você está aqui, você tem contato com pessoas do mundo inteiro. Não tem mais essa barreira, né, Adriana? E isso facilitou muito. Então, assim, oportunidades de aprendizado nós temos hoje inúmeras. A gente só precisa entender e se organizar.
É uma questão mesmo de planejamento profissional. Onde eu estou, de onde eu vim. Eu gosto muito dessa coisa assim, de onde eu vim, onde eu estou e onde eu quero chegar. E que trajetórias eu preciso fazer para chegar até lá. Então eu quero fazer um mestrado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual é o mestrado que eu vou fazer, eu preciso buscar quais são as linhas de pesquisa daqueles professores daquele mestrado, qual a que eu me aproximo mais, né, dentro desse contexto. Por quê? Claro, quando você ama o que você vence muitos desafios que se apresentam em qualquer área, seja no ensino, na extensão, na pesquisa, na tua atuação profissional. E o conselho é: não percam as oportunidades. E já fica aqui, né, o nosso convite, a Adriana vai falar também, de falar do movimento, né, que é o congresso que vai acontecer agora. Sim. Né? Pode falar, Vinícius. E você, professora Adriana, qual o conselho aí, uma mensagem final aí para os nossos acadêmicos, né, e também profissionais? Tá, um conselho é se engajar em uma linha de pesquisa, se engajar em uma extensão. Com isso você vai ter materiais, você vai ter vontade de participar dos congressos para você mostrar o que você está fazendo, para você comparar ou verificar o que outros estão fazendo. Então, primeira etapa, um conselho, mas quem ainda não fez isso, mas está querendo e está interessado, a gente tem até o dia 30, né, de junho desse mês para poder você fazer a sua inscrição, primeiro lote. Então está aberto para esse grande congresso que vai ser em agosto. Então, eu acho que é o primeiro passo. Começar a fazer essa inscrição, começar a participar. Se você ainda não está numa linha de pesquisa, se você ainda não está numa linha de extensão, se você não está fazendo extensão, se aproxime de professores, busquem essa aproximação, essa troca de conhecimentos. E aí, com certeza, né, você já vai trazer um trabalho para ser colocado nesse congresso, e seu leque de contatos vai aumentar, você vai ver possibilidades. Então, o conselho é esse: vamos iniciar, vamos dar a primeira passada. Na realidade, vamos tornar público aquilo que nós fazemos, que também é sempre um ponto de questionamento. Às vezes a gente vai conversando com algumas pessoas e a gente, nossa, eu não sabia que esse trabalho existia. E às vezes é um trabalho fabuloso, assim, que merece ter visibilidade. E o evento científico, não só para pesquisadores, também é um espaço para que esse profissional apresente essas práticas exitosas, né? Que ele traga a público, que ele dê visibilidade. Porque tem uma coisa que eu aprendi, e hoje eu uso muito, que se chama o silenciamento das práticas, né? Então, às vezes, eu fico ali caladinha, eu faço uma coisa fantástica que poderia outras pessoas, inclusive, se motivarem a replicar, né? Chegar junto. Então, assim, veja a riqueza. Nós iríamos passar o dia todo aqui falando da riqueza que é participar de um evento científico. Então, reforço, né, esse convite, dizer que é para todos, até para aquele que só quer ouvir. Exato. Eu quero só sentar e experimentar o que é esse Ainda momento. não está na minha hora. Ainda não está na minha hora, mas eu quero. Mas vai chegar. E pode até ser que eu diga, não é isso que eu quero, mas eu gostei muito de ficar aqui sentado, ouvindo essas pessoas que tiveram a coragem de apresentar suas pesquisas, de apresentar seus trabalhos. Os alunos também, que muitos deles, eles, né, têm trabalhos muito bons que podem também trazer. E às vezes tu assiste uma palestra de 50 minutos, mas aquela pessoa, 5 minutos, ela te deu um start. E ela disse assim, é uma palavra. É essa palavra aí, era uma isso que frase. eu posso melhorar meu atendimento, né? Fala de insight, né? É o insight, exatamente. Então, assim, gente, eu penso o evento, né, o Movement, que é um congresso que está sendo planejado, construído, com pessoas muito comprometidas, como sempre o fazem, seja neste evento, que é um evento de maior porte, ou em formações menores que são ministradas aqui, que são oportunizadas,
como um espaço que vai fomentar em cada um de nós, né, esse momento de criatividade, de comunicação, de aprendizado e de questionamentos. Gente, ela falou uma palavra e aí eu quero deixar para vocês. Quando ela falou fomento, né? Eu me lembrei fomento. Tem agências de fomento que ajudam você a ir aos eventos. Você leva seu trabalho, pede ajuda, paga passagem, paga o evento. Então, eu fui para muitos congressos com a ajuda da FAPEMA. Muitos congressos com a ajuda do CNPq. Então, não deixe, não é difícil, é fácil. Você estar interessado e tentar buscar esses caminhos que eles aparecem. Perfeito. Eu acho que já é tema até depois para outro podcast, professora, de dúvidas de como ali, eu estava pensando isso, como acessar o mestrado. Então a professora começou a falar, então assim, já vai ficar uma coisa para um convite futuro. Tá bom? Eu agradeço. Falar em mestrado, nós estamos pensando, né? Estamos criando, tá na fase da incubação, né? Tá da incubadora da incubadora, né? O mestrado na área de fisioterapia, de educação física, terapia ocupacional, que é a área 21 da educação física, né? Que nós estamos relacionados à CAPES, para acontecer, né? Nós estamos nesse planejamento para acontecer gratuito na UEMA, em Itapecuru-Mirim. Perfeito. Fica aí o recado aí para os profissionais, né, que a professora está com esse projeto e que é um tema que eu quero deixar para o futuro, professora, porque assim, muitos profissionais têm dúvidas pela essa parte aí também de ajuda de custo, né? Muitos profissionais realmente têm dúvida de como acessar o mestrado. Então, eu acho que é um tema interessante para a gente falar posteriormente aí. A gente, só para reforçar aí o convite, né, do nosso Congresso Maranhense de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o Movement, né, 2025, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de agosto, no local, vai ser ali no Hotel Luzeiros, e que é um evento muito importante, né, que a gente até lembra aqui da fala da professora Adriana, que sobre a diferença do tipo de congresso, regional, nacional, internacional. Então acaba que o Movement ele vai ser um congresso nacional, né? Porque a maioria dos seus palestrantes vão ser de fora. Então, claro que a gente vai ter palestrantes também aqui da nossa região, no Maranhão, mas a maioria vai ser palestrantes externos aí. Então, nós temos que saber valorizar aí o nosso evento regional, tá bom? As inscrições já estão liberadas também para acadêmicos e brevemente vai sair o cronograma aí das inscrições para a submissão dos trabalhos também. Então, assim, vou encerrar o podcast, mas quero agradecer aqui a presença da professora Adriana, a presença da professora Nazarete. Então, assim, eu, particularmente, estou extremamente feliz com o nosso podcast. Então, assim, eu acho muito interessante como vocês trouxeram aí as informações de maneira muito fluida, com leveza, né? Incentivando não só os acadêmicos profissionais, mas também as instituições a procurarem, né, também ter esse discernimento e incentivar os profissionais a estarem participando desses eventos, tá? Então, agradeço a disponibilidade, sei que as duas têm uma vida muito corrida, mas trouxemos aqui, né, duas profissionais que tenho profunda admiração e que são referências, tanto na fisioterapia como na terapia ocupacional. Fazer um brinde com as duas, com as nossas canecas do Crefito Talks. Até mais, pessoal. E vai estar disponibilizado no YouTube. Você pode aí estar divulgando também, né, curtindo, compartilhando e também seguindo aí o canal oficial do Crefito 16 e também no Instagram, nas redes oficiais aí do nosso Conselho Regional. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.